Olá, querido irmão Azaf. Mas que surpresa agradável! Eu E disse ontem aí? para o pastor Naor que não precisava nem agendar comigo, era só chamar. É Eu mesmo? Tá paro o que eu desse estou jeito? fazendo para estar contigo, Tô, meu amado. tô com esse prestígio todo com você. Aleluia. Tanto, há muito tempo. Obrigado, Há querido muito irmão. tempo É uma você tem alegria muito prestígio grande falar contigo hoje. comigo, meu irmão amado. Viu? Então, como Todo é que esse a Rosana prestígio. tá bem? Tudo bem, Rosana, A Aurora? Aurora tá bem? E você e Marcinha? Tudo bem? Graças a Deus, graças a Glória a Deus. Nós, Deus. infelizmente, tivemos Covid, Nós ficamos também. doentes. Toda a Você também família ficou teve. doente? Toda a família. Então, nós Toda a também família. ficamos doentes, mas aí quando foi semana passada nós fizemos um exame para saber os anticorpos. Então é um exame que dá porcentagem, né? Então nós estamos aqui em casa 80%, minha mulher 90% de anticorpos, né? Estamos Glória a Deus, vacinados. aleluia. Passamos Glória pela ao Senhor. fornalha, mas tinha um quarto homem lá dentro conosco, aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, Aloysio. Mas Que que bom. alegria te ver, meu irmão. Muito obrigado por essa honra, desse convite, essa amizade, esse amor, esse carinho que eu tenho pela sua vida e de Obrigado, Márcia, desde o obrigado, início desse ministério, e nós nos obrigado. conhecemos há tanto tempo, né? E glória ao Senhor, Amém. É verdade. poder estar repartindo um pouquinho contigo, repartindo um Olha, pouquinho da minha vida e do coração. vou dizer uma coisa, pastor Azaf, todas as vezes que a gente conversa, a gente fica um pouco assim saudosista, né? Por que será? Puxa vida. Não, A não, gente não. fica lembrando de coisas do passado. É Mas que a você nossa sabe história é toda. muito grande. É que a Então, eu nossa tenho uma. história é muito. Você, Ela é você sabe, bonita e longa. você sabe, eu tenho uma história com você, mas na verdade você nem sabe, porque é uma história com as suas músicas. Glória Então, ao eu tenho uma Senhor, cara. história com Deus que as suas músicas participaram. Você entende? Aleluia, Senhor. A minha história com Deus tem um fundo musical. Amém. Glória ao Senhor. Puxa, que honra para Então, mim. Que eu vou honra, te ser pastor franco. Aloysio, viu? Que honra. 1986, estava em Brasília, no centro de convenções, e estava lá o pastor Azaf, e ele então anunciou que ele queria ensinar uma canção. E ele ensinou então aquele Jesus em tua presença. Aí quando foi em outra Aleluia. reunião, vou ensinar um outro cântico, minha alma engrandece ao Senhor. Puxa Essas vida. coisas viraram clássicos, não é? Mas Glória ao essas Senhor. músicas, elas falaram o meu coração, elas, sabe, teve dias de orar no meu quarto, derramando a minha alma, meu espírito, ouvindo essas canções. Assim, tive muitas Glória a Deus. experiências profundas de intimidade com o Senhor, ouvindo as suas músicas. Eu agradeço muito a Deus pelo dom que Amém. você é e também pelo dom que Ele te deu, Glória ao porque Senhor. você me abençoou muito. Você nem sabe disso, Não. mas é sempre bom dizer. Amém. Não foi só essas canções, não. São muitas canções. Nos braços do meu pai, infinitamente mais, alto preço, meu Deus do céu. Mas eu vou te dizer uma coisa, a música sua que eu mais gosto, você sabe que é difícil, porque você tem centenas de músicas assim extraordinárias, né? Mas a Aleluia. música sua que eu mais gosto é do seu primeiro CD, antigamente era LP, né? Que eu ouço até hoje. Eu ouço porque é a mensagem do Evangelho. Eu amo. Aliás, você é uma pessoa muito cristocêntrica, né? Uma coisa que eu sempre Aleluia. digo para os irmãos aqui da igreja é o seguinte: o pastor Azaf é alguém que conhece o Evangelho. Ele cantou o Evangelho a vida inteira. Não tem uma frase para corrigir teologicamente. Não tem nada para acrescentar. O que você fala é Bíblia, é palavra de Deus. E a música que eu estou mais ouvindo, para te falar isso, eu estou falando muito porque eu fico alegre quando eu te vejo. É aquela música, Deus os escolheu em Cristo antes da Antes fundação da do mundo. fundação do mundo. Eu amo essa canção, porque O ela é nosso primeiro exatamente... disco, irmão. Primeiro, ela é O nosso exatamente o texto de Efésios. Eu canto essa música Efésios, até cara. hoje, canto Nós já para orar, começamos. porque quando eu quero orar a palavra, eu canto a palavra. E essa música é exatamente a palavra. Nós não tínhamos nem revelação. Em 1978, nós gravamos esse disco. Que Mas maravilha. Deus já estava nos revelando o eterno propósito de Deus, de É sermos escolhidos maravilhoso em isso. Cristo antes da fundação do mundo. Aleluia. E que Quando você bom está que firmado, quando você está 45 firmado na anos rocha, não você não mudou. erra. Não mudou, não. E o bom é não ter mudado essa ênfase na minha vida e na nossa vida, né? Na sua vida Aleluia. também. Da Aleluia. centralidade de Jesus. Depois de 45 anos que eu gravei É essa verdade. música, ela continua uma realidade na nossa vida, na nossa casa,
Rosane, eu e os nossos filhos, e na sua vida, de Márcia, e de toda a vida da Igreja Videira, a cristocentricidade da igreja. Glória ao Senhor. Eu louvo a Deus demais por isso, porque isso é muito poderoso, irmão. Vivemos uma geração que o homem foi colocado no centro, uma geração de autoajuda. Mas nós centralizamos Cristo. Cristo é tudo em todos. Nossa vida é Ele, nós somos para Ele. Ele está centralizado na vida da igreja, no culto da igreja, na reunião da célula. É Cristo, nós amamos o Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida de Rosana, louvo a Deus por todos os seus pais espirituais também que te formaram e te legaram, tiveram um legado maravilhoso, né? Amém. E, sem dúvida alguma, pastor Moisés, pastor Erasmo, meus pais espirituais, o Dom, né, que você conheceu, o Dom Stoll, claro. Pais espirituais que me formaram desde menino, né? E se eu pude fazer e realizar alguma coisa para Deus, foi debaixo da batuta e do cajado desses irmãos, que foram verdadeiros pastores. Aleluia. Mas é muito especial, pastor Azaf, porque realmente Deus te usou para produzir clássicos, que hoje realmente fazem parte da nossa história. Eu sei que os mais novinhos, às vezes, não conhecem a história, mas a história é bonita. A história está toda num livro já, pastor Aloysio. Pois é, fiquei sabendo que você está lançando um livro. Mostra pra gente. Estou lançando o livro, A História por Trás da Música. Está aqui. Conta a história de todas essas canções. Que lindo. História por detrás da música. A História por Trás da Música, lançado pela editora Thomas Nelson. Eu tenho a alegria de contar aqui 60 histórias. Uau! Dessas músicas, inclusive dessas duas que eu já cantei. E o seu nome está aqui. Viu? Meu nome? E está aqui. Faz parte de uma história. Porque eu lembro muito bem, quando eu te conheci, você estava dirigindo louvor uma tarde lá na Fama. Foi mesmo. Só tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber. Uau, mas que memória que você tem, porque isso já tem mais de 30 anos, não? Nem sei. O que fosse morto. Uma música do Kleber Lucas, né? E daí eu estava muito cansado aquela tarde, você desceu depois, disse: Azaf, vai almoçar na minha casa amanhã? Você nunca esqueceu isso. Eu não te conhecia, rapaz. Daí eu disse: vou sim, amanhã eu estou livre. E fui lá e a pastora Márcia fez um franguinho com pequi. Foi a primeira vez que eu comi pequi, então eu não vou esquecer nunca. Fez um frango com pequi, coisa mais gostosa, né? E a gente conversamos sobre ministério, sobre vida, né? Então foi a sua aproximação da minha pessoa, que naquela época, né, era já conhecido, tinha LP, CD gravado, mas eu fiz questão, assim, nem nos meus sonhos, nem nos seus, nós saberíamos para onde Deus iria nos levar pela vida fora. E que nós, 40 anos depois, ainda seríamos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Glória e teríamos a Deus. Esse carinho um pelo outro. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas fala para os irmãos onde é que eles podem encontrar, só pela internet? Pode encontrar direto no meu site, né, azafborba.com.br, ou no meu e-mail, azafborba@gmail.com. Mas em qualquer livraria do Shopping Center, lá na Saraiva, você vai e encontra esse livro, né? Pode, nas livrarias tradicionais de todo o Brasil, você encontra esse livro também, mas pode pedir direto no meu e-mail, azafborba.com, azafborba@gmail.com. E encontre esse livro e os meus outros livros. Eu não tenho tantos quanto você, né? Mas eu já estou com 3 livros lançados e estou escrevendo mais uns 3. Azaf Borba, você pode não ter muitos livros, mas as suas canções vão muito mais longe, irmão. Glória a Deus. As canções tocam mais profundamente. Eu tenho 50 CDs, irmão.
Pois é, olha aí. 50 E é CDs. capaz que eu tenho, se eu não tenho todos, só não sei, não tenho esse último que saiu no Spotify, eu não tenho, porque não tem CD mais, acabou o CD. Mas vai no Spotify. Aqui, ó. Também você compra direto comigo, azafborba@gmail.com. Você pode Eu quero comprar esse dizer que eu estou pendrive te ouvindo no Spotify também, viu? com 30 CDs aqui. Eu coloquei 30, inclusive os 3 últimos. Né? Que Não deu benção. para pôr os 50 que eu já gravei, mas tem 30 aqui nesse pendrivezinho aqui, ó, que eu tenho mandado para os irmãos e tem sido muito bom. Então você pode entrar, me alcançar pelo azafborba@gmail.com. Viu? Glória a Deus. Pastor Azaf, Aleluia. nós estamos desses dias fazendo um jejum. Nós fazemos duas vezes por ano um jejum de 21 dias. E nós estamos agora nesse jejum. Em cada jejum nós temos um tema, uma ênfase. E esse jejum, por causa do isolamento, do lockdown, ele está sendo quase completamente online. Mas está sendo muito poderoso. E o tema é 21 dias para liberar a fé. Nós estamos falando de fé. E a gente tem convidado homens de Deus para poder falar para a gente. Mas antes de você falar, eu queria saber se você tem uma canção nova, alguma coisa que fala de fé para a gente. Tem de fé em fé. Também daquele primeiro disco, irmão. Conheço. Vamos lembrar. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. O caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar esse dia perfeito na presença de Deus. Em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Aleluia! Glória ao Senhor. Isso aí, meu amigo, eu estou lembrando. Mas Deus tem falado muito comigo no meio dessa pandemia, porque a gente que vive no ministério itinerante, simplesmente Deus fez estacionar a nossa vida. E eu cheguei em março, cheguei de uma turnê nos Estados Unidos e não viajei mais até agosto, pastor Aloysio. E fiquei aqui direto. Deus te deu um sabático. Um sabático direto, né? Daí eu perguntava só para o chefe me deu uma licença prêmio, um ano sabático. Eu perguntava, chefe, vai ser remunerado? Oh, Deus! Muito preocupado, pastor Luiz. Assim, começou, né? Toda semana alguma coisa desmarcava e desmarcava e desmarcava. Chegou em abril, nós fomos com o sogro, a sogra, toda a família, fomos para a praia, aqui em Arroio do Sal, uma praia pertinho de Capão da Canoa ali, onde a gente tem uma casinha. E eu ficava ali, lendo a palavra, escrevendo, compondo cânticos. E um dia eu fui para a beira do mar, assim, bastante apreensivo, né? Com como que Deus ia nos sustentar, como que seria essa caminhada, né? De uma forma totalmente diferente. E eu fui para a beira do mar e vi na beira do mar aquela multidão de passarinhos, de tudo quanto é tipo. Depois fiz uma pesquisa e no inverno gaúcho é tão frio na serra que some os mosquitos, some uma grande parte dos insetos e os passarinhos vêm tudo para a beira do mar, para ali se alimentar. E ali tem alimento para todos. Então Deus me mostrou e disse, olha esses passarinhos. Jesus não mandou olhar para os passarinhos. Eles não semeiam, mas Deus dá para eles. Na época que acaba de um lado, Deus dá de outro. Né? Daí eu fui andando para perto dos passarinhos, cheguei bem na beiradinha d'água e veio uma onda, pastor Aloysio, e molhou os dedos do meu pé. E quando molhou o meu pé, algo sólido se depositou em cima dos dedinhos do meu pé. E eu olhei, era uma moeda, pastor. Era uma moedinha, era uma moeda. Uma onda trouxe uma moeda para cima dos meus pés. Daí eu peguei aquela moeda e o Senhor disse,
é assim que eu vou te sustentar. É sobrenatural. E foi realmente sobrenatural. Eu posso dizer que foi um ano de um sustento sobrenatural, igual aquela moeda. Eu não sei o que foi o planejamento de Deus, da onde Deus tirou aquela moeda naquele momento, se ele tirou, estava no fundo do mar, estava na boca de um peixe, se estava na areia e Deus levou para o mar, na praia, Deus já sabia que eu ia aparecer ali naquele lugar, exatamente naquele lugar do mar, para jogar uma moedinha em cima do meu pé. Mas aquilo mostrou exatamente como Deus estava cuidando da minha vida. Chegou um dia, um equipamento do estúdio importante queimou e precisava comprar uma fonte que não tinha aqui, e era cara. O técnico mandou onde tinha a fonte, eu comecei a comprar a fonte, eu disse, pá, mas isso é muito dinheiro por uma fonte, Senhor. Enquanto eu estava fazendo a compra, piscou uma coisa no meu celular e era uma oferta, de um irmão mandando uma oferta. Pastor, exatamente o valor da fonte. Foi assim que Deus tentou. Assim, Deus me mostrou de uma forma sobrenatural o seu cuidado, e está mostrando até hoje, porque eu continuo parado, porque deu uma aceleradinha ali no final do ano, mas agora já está tudo parado, eu estou de volta em casa, mas Deus nos deu da sua graça, do seu amor, do seu sustento, e nada faltou. É isso que eu tenho que dizer sobre fé, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. A fé, eu estava agora mesmo, quando o irmão que te ajuda aí mandou o tema, que seria sobre fé, eu estava terminando o livro de Francis Schaeffer, e as últimas 2 páginas era sobre fé, onde Francis Schaeffer fala com clareza que fé é você até mesmo fazer perguntas para Deus, como eu estava perguntando a Deus, como vai ser o meu sustento, mas Deus é tão pessoal conosco que Deus tem o maior prazer em nos responder numa linguagem que a gente pode compreender. Então, aquela moedinha no meu pé é uma linguagem profética, mas uma linguagem que gerou fé, porque fé são certezas e convicções que Deus vai nos dando no decorrer da vida. E tanto você, meu querido irmão, como nós, já experimentamos os milagres sobrenaturais de Deus na nossa vida, em todas as áreas, na vida de família, na vida de casamento, na vida da igreja, na vida de sustento, na vida de ministério, coisas sobrenaturais que Deus nos levou a fazer por esse mundo afora, para o seu reino, as pessoas que Deus nos levou a ganhar, a abençoar, a edificar, como que uma música feita, né, na simplicidade da casa, diante do Senhor, né, sem nenhuma pretensão de fazer nada, pudesse se tornar uma música que o Brasil inteiro canta, que levou a glória de Deus, e tantas outras canções que a gente fez sem nenhuma ambição, mas que pela fé Deus faz das coisas pequenas coisas grandes, e Deus prospera as pequenas sementes em grandes obras para a sua glória. Então é isso que temos experimentado na nossa vida, na nossa casa, no ministério aqui em Porto Alegre, na igreja. Glória ao Senhor Jesus. E a gente tem visto isso, como o Senhor tem sustentado toda a igreja, toda a banda que a gente vai, a gente vê o testemunho da igreja irmãos sendo suprida, né? Isso é maravilhoso. Agora, é um tempo em que a fé tem sido testada. É um teste, porque há muito medo. As pessoas têm medo da doença, as pessoas têm medo de perder o emprego, ou então quem é empresário tem medo de quebrar, e elas ficam o tempo inteiro com medo. E lá em 1 João 4:19 diz que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Fora todo medo. O medo produz tormento. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, o amor que realmente lança fora o medo não é o nosso amor, porque o nosso amor não é o perfeito amor. É o amor de Deus por nós. É a intensidade do amor de Deus na nossa vida. Quando você sabe o quanto você é amado, quando você entende o quanto você é amado, o medo vai embora, você é aperfeiçoado neste amor.
Então, há muita Glória gente a vivendo Deus. atormentado neste mundo, mas o crente não tem que ficar atormentado. Sabe que eu louvo a Deus pela sua vida? Porque aquela canção, Nos Braços do Meu Pai, acho que ela foi Amém. composta no final da década de 90, né? Eu E vou eu me contar a lembro em história dela 90, agora. então eu me lembro em 98, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida de transição e um momento de muita crítica, de muita calúnia, muita perseguição. E um dia eu comprei um CD seu, eu acho que eu não tinha aquele CD ainda, por alguma razão, e estava essa música. E, inclusive, me parece que era até um CD ao vivo, que tinha aquela música do Reino de Deus, tinha Isso. várias questões. E eu me lembro quando tocou essa canção, ela marcou minha vida por causa disso. Porque o Senhor me Amém. disse, você está nos meus braços. Então, é um Amém. lugar de perfeita paz, é um lugar de completo descanso. Né? Porque nós não somos amados porque nós somos bons. Nós não somos amados porque nós temos algum merecimento. O amor de Deus por nós é incondicional. Então, quando você falha, o amor dele não muda, porque ele já te Não, amava não, daquele já jeito. amava. Ele não Deixa eu amava você só... porque você era bonzinho. Né? Ele já te amava. Então, você não tem mais receio do erro, da falha, do equívoco, da queda, não tem medo de coisa alguma, porque você está nos braços do seu Nos Pai. Ele braços do cuida de Senhor. você. Então, Amém. essa é E uma aí? coisa muito poderosa. Isso marcou muito a minha vida também. É como eu te disse, as suas canções fizeram um fundo musical para muitas lutas e muitas vitórias. Aleluia. Deixa eu contar para os irmãos um pouquinho da história dessa música. Essa música nasceu em 1996. A Rosana estava grávida de 8 meses. E eu estava em Cuba ministrando quando a Rosana foi assaltada na porta da nossa casa, grávida do Eita, André, nosso filho. puxa, E o ladrão deu um tiro na Rosana. E é ela mesmo. foi para uma UTI entre a vida e a morte, grávida com um tiro vazado no seu ombro, que entrou pelo seu corpo adentro, e ela ficou numa UTI. E eu recebi essa notícia em Havana, em Cuba, e eu não pude viajar imediatamente, não pude vir imediatamente, tive que esperar mais 4 dias lá, por causa do sistema aéreo de Cuba. É assim, você só pode voltar no voo que você está programado. E aquilo foi muito, muito duro para mim. Foi um momento de muita incerteza, em que eu perdi o chão, literalmente eu perdi o chão como pessoa, como pai, como marido, né? O próprio ministério, questionei, como que Deus não guardou isso, não protegeu disso? Senhor, o que eu estou passando? E eu vim, e aquela angústia estava instalada na casa, na família. A Rosana estava muito em paz, porque o Senhor aguardou, e a única vez que eu consegui falar com ela, de Cuba, ela disse, Azaf, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa para Deus. Viu? Aconteça o que acontecer comigo e com o bebê, Deus está cuidando de nós e Deus está no controle. E aquilo encheu meu coração de fé, e eu cheguei 4 dias depois, e foi muito duro. Até quando eu estava voltando, eu encontrei no aeroporto o apóstolo César Augusto. Ele já começou a profetizar e repreendeu o diabo. Né? E eu cheguei em casa animado, né? Porque tinha certeza que Deus estava no controle de tudo. Bem, Rosana não morreu, André não morreu, os 2 foram salvos. Aquela bala foi milagrosamente assim, estacionada por Deus no lugar que ela podia ficar. Uma parte ficou num osso e outra parte ficou lá dentro, guardado dentro do pulmão, coração, lá nas costas, mas Deus protegeu, meu irmão, Deus protegeu. Nenhuma veia se rompeu. Entrou um projeto, não rompeu nenhuma veia, e Rosana foi guardada. Daí, poucos dias depois, o André nasceu 4 semanas depois disso, e eu que cuidava do André, porque a Rosana ainda estava com aquela bala, estava amamentando. E eu um dia estava com o André nos braços, e Deus disse, assim como tu está segurando esse menino com toda a segurança nos teus braços, quem está te segurando nos meus braços sou eu. E ali eu tive a certeza, Aloysio, do cuidado e da segurança dos braços do meu pai. Aleluia. E ali eu sentei
com o André Tremendo no isso. colo e escrevi esse cântico. É uma Glória a canção Deus. especial, não é verdade? É uma canção Muito, especial. muito. Tem uma unção especial sobre essa Glória a canção. Deus. Tudo que ela Precioso. fala, né? Ela fala que esses braços do Pai é onde todo medo se vai, né? Assim, quando nós temos essa certeza do relacionamento de Deus conosco, isso Francis Schaeffer realçou demais, né? Quando Deus não quis ficar um criador e nós. Deus quis ser pai e filhos. Aleluia. Aleluia. Deus não quis nos deixar junto com o universo, com a criação, com as grandiosidades dos planetas, dos luzeiros desse universo gigantesco que hoje nós conhecemos. Deus quis que fosse algo relacional. Pai Aleluia. e filhos. E isso, meus irmãos, essa é a base da fé. Para mim, Aleluia. a base da fé não é você crer em um poder, nem crer no Deus, mas ter a certeza da paternidade, meu irmão. A certeza da paternidade de Deus, para mim, é a maior bênção e o maior sustentáculo da nossa fé. Quando cada irmão realmente ele descobre que Deus é Pai. Isso, Deus começou cedo com Jesus, foi uma certeza quando Jesus ia começar o seu ministério, a primeira coisa que Deus disse: esse é o meu filho amado, para Jesus nunca perder essa certeza. E lá, quando estava na maior angústia, Deus repete: esse é o meu filho amado. Glória ao Senhor Jesus. Que Jesus tinha essa certeza. E nós também devemos ter essa certeza. Que dessa live fique isso para cada um dos irmãos. A certeza da paternidade de Deus. Isso sustenta a nossa fé. Eu sei que Deus é um Pai amado, que ama a cada pessoa. Glória ao Senhor Jesus, que ama a cada vida. O problema da maior parte das pessoas é que elas tentam, como é que eu vou dizer, elas tentam encontrar o amor de Deus ou entender o amor de Deus por elas, observando as circunstâncias. Mas as circunstâncias, elas sempre dão sinais contraditórios. Às vezes acontece algo bom, nós pensamos, Deus nos ama. Às vezes acontece algo não tão bom, algo ruim, nós pensamos, Deus não nos ama. Então, as circunstâncias, elas não definem o amor de Deus por nós. A Bíblia fala em Romanos 5 que Deus demonstra o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, o lugar de você entender o amor de Deus é na cruz. Os braços do Pai são os braços de Jesus. Aleluia. Como você escreveu de maneira poética, tremenda, nessa canção. Então, o que nós temos que pregar, irmão, é isso. Temos que pregar sobre a obra consumada do Calvário. Nós precisamos de mais gente falando do Evangelho. Tem gente falando de muita coisa, mas não tem gente falando do Evangelho. O Evangelho tem se tornado na cabeça de alguns algo trivial, algo banal, algo que sem importância, irrelevante. Isso é mentira do diabo, é o centro de tudo. É a necessidade do homem, é saber o quanto é amado, e a cruz revela o amor de Deus por nós. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pastor Azaf, deixa eu fazer uma pergunta para você antes de você cantar. Manda. É que eu quero escrever um cântico que você me inspirou lá no Peru. É mesmo? É mesmo. Então eu quero ouvir. Então agora eu quero ouvir. Eu nunca cantei esse cântico para você. Eu quero cantar esse cântico. Agora eu quero ouvir. Eu quis entender a graça de uma forma racional, defini-la em um conceito, o que para mim é tão normal. Porém descobri que a graça vai além da compreensão. É um presente divino para quem pensa que merece ou não. Então descobri que a graça vem das mãos do meu Senhor. Aleluia. Como fruto da justiça que se une ao amor.
Aleluia. Porque a verdadeira graça vem das mãos do meu Senhor. É um presente divino, disse para quem merece ou não. E vai, Aleluia. Graça, graça, nada no mundo é melhor. Nada. E o amor de Deus. Aleluia, Glória aleluia. a Deus, aleluia. Tem alguém querendo dar um alô para você aqui agora? Aí, Azaf. Quer dizer que é muito bom ter você aqui. Puxa você é um vida, irmão que muito bom ver o amado, teu muito rosto. querido, que Glória mora a no Deus. nosso coração. Quando passar essa Amamos muito pandemia, você. eu quero voltar aí, viu? Só para dar um abraço em vocês, bem Não, forte. já tá combinado, já tá combinado. Glória a Deus, dá uma e Assim- cantar bastante. Assim que a gente puder fazer culto no prédio de novo. Cantar, Manda eu um abraço vou para estar aí Rosana. presente. Amém, meus amados. Vocês Ô, são uma Rosana, bênção na nossa vida. Rosana, vem ver a pastora Márcia aqui. Dá um beijo nela. Aqui. Vem, Rosana. Eu também vou. Não, só. Ai, meu Deus. Eu também quero. Olha aqui, ó. A Aurora tá aí também? Ai, que amor! Olha ali que amor. Ei, Só um Rosana! pouquinho. Deixa eu tirar um Que print. bom aqui. vê-la. Eu vou fazer um print disso aqui. A gente... Aleluia. Ok. Tá printado. Aí, Lola. Tá a Aurorinha aqui também. Oi, pastora Márcia. Ei, Oi, Aurora! Aurora. Beijo para você, princesa. Eu quero aproveitar também para agradecer, em nome do Ministério com Crianças Radicais Kids, a bênção que vocês têm sido para nós, É com as verdade. músicas, É, com a vocês- ajuda, a é. participação. Vocês nos abençoam tanto. Com certeza. Obrigado, Glória a irmão. Deus. Muito obrigada. queridos, Amamos vocês. Amamos muito vocês. Glória a Deus. Faríamos Você é tudo muito- de novo. Se tu quiser começar Faremos de novo, ainda pastora mais. Márcia, Vamos lá. a gente faz mais.
Ah, de novo, com muito carinho. nós vamos, Ainda vamos curtimos longe, as vamos mais longe canções, ainda. sempre lembrando Tô sempre daquele ouvindo. tempo. Aleluia. Aleluia. Amém. Um beijo, Tia Márcia. Um Queridos, beijo. muito obrigado. Deus abençoe vocês. Beijo, amiga. Querida pastora Márcia, lembra dessa aqui, pastora Luiz? Eu vivo para o teu louvor, para ti, Senhor. Eu vivo para a tua glória. glória. Pastora Zap já está encerrando o nosso tempo aqui no Instagram. Rapaz, está encerrando. Eles vão derrubar a nossa live daqui a pouco. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu canto. É só para a gente encerrar esse tempo. O que vocês aí em Porto Alegre, né, na comunidade, vocês têm tido uma percepção profética desse tempo? Qual que é a percepção que vocês têm tido dessa pandemia? Vocês acreditam que isso é um sinal espiritual, um sinal dos tempos? Eu vou te dizer o que Deus falou comigo, pastora Aloysio. Naquela mesma época, né, quando começou a pandemia, eu disse, Senhor, fala comigo. Um dia eu estava meditando em Lucas 5, lá deitadinho na rede, ouvindo os passarinhos, ouvindo as ondas do mar batendo, e diz que Jesus chegou perto do lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao mar. E os discípulos limpavam as redes. E Deus me falou na mesma hora, eu estou parando o barco teu e de muitas pessoas, dando uma oportunidade de ouro para limpar as redes. E eu fui buscar espiritualmente o que aquilo significava para a minha vida, para o ministério. E vi como eu precisava limpar as minhas redes espirituais, voltar a um hábito, né, forte, consistente de palavra, de oração, de busca de Deus, de adoração. Né? Comecei a reunir a família toda semana do ano inteiro, fiz uma live de adoração, né, para trazer a adoração de volta para dentro da minha casa e a partir da minha casa para o mundo. E tudo isso precisou de uma limpeza de redes dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Então, eu vi assim, Deus não apenas fazendo algo profético no mundo, mas fazendo alguma coisa muito individualizada para as pessoas. Eu comecei a repartir essa palavra com os meus discípulos e isso se tornou uma realidade. Limpeza de rede. Agora temos tempo para limpar continuamente, porque o que Deus está me mostrando é que com a limpeza das redes, Deus vai nos levar para o próximo patamar, que é para uma grande pescaria, que só com redes limpas Aleluia. nós podemos Amém. realizar. Que com redes sujas, cansadas, empoeiradas, com sujeira do trabalho, do ministério, da vida, do Netflix, da internet, com sujeira assim, não pode ter grande pescaria. Então, Deus está nos parando e permitiu essa parada, pastor Aloysio, para a gente limpar as nossas redes, limpar as nossas redes espirituais, nos preparar para a próxima etapa que vai ser de uma grande pescaria, para a honra e glória do Senhor, de grandes milagres, de em nome de Jesus, grandes milagres de Deus na vida da igreja. Eu vejo com glória e tenho compartilhado isso para a igreja e nós temos nos apropriado dessa palavra aqui em Porto Alegre. A próxima estação da igreja vai ser gloriosa. Aleluia. A pós-pandemia vai ser com glória, vai ser com autoridade, vai ser com redes limpas, né? Glória a Deus. Eu creio também que o Senhor está tirando muito do templismo, né? Muitas pessoas acreditam que a igreja é o prédio. Aí quando fecha o prédio, a igreja deixa de existir. Então esse é um momento que está confrontando muito esse conceito religioso equivocado, né? Então, como nós somos uma igreja em célula... O pastor Moisés, que Deus levou o ano passado, se movendo de alegria no túmulo, você falando isso, viu? Porque ele era uma coisa que ele pregou a vida inteira. A igreja não é prédio, a igreja não é templo, a igreja são vidas. Pois é, né? Pois é. Mas aí nós ficamos com um problema político, achando que o governo fecha a igreja. Não fecha. O governo fecha prédio, mas o prédio não é igreja. A igreja não pode ser parada, ela é imparável. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E essa é a realidade. Amém, meu amado. Pastor Azaf, eu quero te agradecer muito por esse tempo. Obrigado pela honra, por ter atendido o nosso convite.
por participar Quantas desse vezes momento quiser. que vocês vão conosco. Quando não tiver E mais, eu quero... tenho mais umas 500 músicas para a gente cantar junto aqui. Aleluia, Viu? tem mesmo. É só chamar de E novo. eu sei a maior parte. E eu quero te você sabe. dizer que nós reconhecemos seu ministério, nós honramos a sua Aleluia. história, você tem um espaço entre nós, nunca se esqueça Amém. disso. Nós não Conta comigo, meu encaramos simplesmente como um artista, ainda que você seja um artista. Mas para nós Não, você é não sou. ungido, você é alguém que foi Glória ao ungido Senhor. por Deus para esse tempo, Amém. e o seu ministério é prevalecente. Quer dizer que nós somos, em grande medida, também abençoados, e somos fruto, e temos frutos por causa de você. Então, que o Senhor Glória a continue te dando inspiração, sabedoria, canções Aleluia. novas para abençoar a sua noiva, amém? E para limpar Amém. as redes nesse dia, em nome de Amém, Jesus. Senhor. Aleluia. Amém? Deus abençoe Amém. você. Fica na paz, querido. Pastor Aloysio, um abraço e o amor da nossa casa, da nossa família, da igreja em Porto Alegre, o reconhecimento Amém. da sua vida, da pastora Márcia, todo esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito juntos, com os outros pastores que estão aí junto, né? Pastor Naor, meu grande amigo, que Deus Amém. abençoe vocês todos, pastora Marília, e todos os filhos dessa casa sejam abençoados e passem da pandemia com redes limpas. Amém. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe. Amém. Paz, meu irmão.